Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá. Hoje é o dia de falar sobre cidades, e hoje eu vou falar de uma cidade bastante interessante, a primeira cidade planejada, não é? Rio das Contas. Conhece? Rio das Contas foi a primeira cidade planejada do Brasil, a vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas Gerais, do Rio das Contas. Foi criada ali em 1723 e teve sua sede transferida para um local planejado, o Pouso dos Crioulos, em 1745. O Pouso dos Crioulos já existia ali no século XVII. O povoado, conhecido como Pouso do Crioulo, atual sede do Rio das Contas, foi fundado por escravos, alforriados e fugidos em algum momento ali no século XVII. Não se sabe direito quando, mas se sabe que esse povoado foi descoberto em 1681 numa expedição. Na última década do século XVII, o povoado do povo do Crioulo se transforma num ponto de pouso de viajantes vindo das Minas Gerais e dos Goiás, que seguia então rumo a Salvador. Foi erguida, então, naquele tempo, uma capela em louvor a Nossa Senhora, a Senhora Santa Ana. Em 1710, o bandeirante paulista Sebastião Pinheiro Raposo descobre, então, ouro no leito do rio Brumado e em seus afluentes, as serras, então, circunvizinhas ali. Com isso, houve um grande afluxo de desbravadores portugueses, paulistas, mineiros, baianos, não é? Para uma região do município. Funda-se, então, o primeiro grande povoado, denominado, então, Mato Grosso. Numa altitude de 1.450 metros, jesuítas que acompanhavam, então, os bandeirantes, erguem o povoado, a igreja em louvor a Santo Antônio. Os jesuítas erguem uma capela, então, Nossa Senhora do Livramento, a 12 quilômetros abaixo do Pouso dos Crioulos. Após a descoberta do ouro naquele lugar, se torna, então, um povoado Nossa Senhora do Livramento, atual, então, sede Livramento Nossa Senhora. Nessa época, exploradores que partiam do rio, consequentemente, naquela região, criaram fazendas e trouxeram, então, mais gente para aquele lugar, né? O alvará do 1718, o povoado do Mato Grosso foi elevado à categoria de freguesia, com o topônimo de Santo Antônio do Mato Grosso. Por resolução ali em 27 de novembro de 1723, o vice-rei do Brasil, o Vasco Fernandes César Menezes, o conde de Sabugosa, não é daquele das histórias de Monteiro Lobato. Então, o conde de Sabugosa, foi criada, então, a Vila de Nossa Senhora do Livramento. O sertanista Pedro Barbosa Leal ligou a Vila de Nossa Senhora do Livramento às minas dos rios de Contas. E aí, então, com isso, a gente tem aí a Vila de Jacobina, com uma estrada que inclui a construção dos escravos, ladeira, calçada de pedra, o escoamento do ouro na região de Salvador, e daí, então, partia para Lisboa. Ali em 1726, o Conselho Ultramarino determina que se estabeleça, então, a Casa de Fundição de Nossa Senhora do Livramento de Minas do Rio do Contas e Jacobina, para evitar, então, a evasão do quinto do ouro. Quinto era 1/5, então 20% ficava de imposto e aí o resto era comercializado, né? Por meio dessas resoluções todas, o que vai acontecer? Você começa a ter essa construção. A vila teve que se contribuir com R$ 400 mil anuais para a reconstrução de Lisboa,
por conta do terremoto. E aí, então, essa ideia foi trazida ali para dentro dessa comunidade, desse lugar, né? Rio rica, muito rica em ouro, né? O Rio das Contas, ouro de aluvião. A vila viveu uma segunda metade do século XVIII, uma época de grande prosperidade econômica. As famílias mais ricas importavam da Europa peças, uso pessoal, decoração, uma celebração à abundância de ouro que era lançado nos imperadores, as rainhas, durante então essas procissões todas que aconteciam ali na festa do Divino e do Espírito Santo. Também são dessa época os casarões em estilo colonial, hoje tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O esgotamento do ouro, ali por volta de 1800, trouxe então uma estagnação econômica, agravada ali na década de 1840, com a descoberta de diamantes em Mucugê, digo. Muitas pessoas no Rio de Contas, então, se transferiram daquela cidade em busca de novas riquezas. Mesmo assim, com a queda da produção, do ouro, o Rio das Contas continuou sendo uma escalada obrigatória no caminho real. Durante assim, o século XIX, todo o tráfico do sudoeste da bacia do Rio São Francisco era feito por esse caminho. Além disso, a Casa de Fundição trouxe à vila uma técnica de joalheria, que gerou, então, uma metalurgia artesanal que se transformou na base econômica local. Desenvolveu também a agricultura, baseada, então, no café, na cana-de-açúcar, cereais e as ideias de plantas tubérculos, né? Em 1840, a nova vila, então, teve o seu topônimo, então, mudado para Minas dos Rios das Contas. Em agosto de 1885, então, uma nova denominação. Minas e o Rio das Contas perdeu muito território ao longo do século XIX e início do século XX, com a emancipação de Caetité, em Mucugê, Água Quente, atual Paramirim, e aí então reanexada a Rios de Contas em 1881. Alcançando então uma emancipação definitiva só em 1890, já dentro da República. Bom Jesus do Rio das Contas, então atual Piatã, em Vila Velha, atual Livramento de Nossa Senhora, em 1921. Rio das Contas preserva um traço antigo, apresentando praças, ruas amplas, igrejas barrocas, monumentos públicos e religiosos em pedra, em casario em adobe. O conjunto arquitetônico de Rio das Contas é constituído basicamente por edifícios de segunda metade do século XVIII, início do século XIX. Foi tombado pelo IFAM em 1980. A cidade é atualmente um polo ecoturismo da Bahia. Além de centenas de edificações históricas da área urbana, nos arredores, então, de Rio das Contas, encontra-se vestígios de represas, arquedutos, túneis, galerias, que testemunham, então, aquela história da mineração do ouro que aconteceu naquele sítio. É isso aí. Hoje nós aprendemos um lugar e suas histórias e falamos sobre Rio das Contas. Nas sextas, a gente fala sobre cidades. Na quarta, ruas da cidade de São Paulo. Se inscreve, entra no canal, passa para os amigos. Vamos ampliar isso aqui. É conhecimento da nossa terra, pátria, do nosso Brasil, um conhecimento sobre as coisas que são históricas e que muita gente não conhece. Até a próxima!